Nós temos direito ao sobrenatural. Olha o que acontece quando uso o sobrenatural. Agora eu estou em Atos também 12, né, 12, né, eu vou ler aqui do 6, né, do 6 até eu vou ler do 6, né, até o 11. Olha que interessante. Olha como o trigo ele pode, deve, né, usar as armas espirituais, amados. Estevão esqueceu das armas espirituais. Olha o que aconteceu com a vida dele e não era para ele ter esquecido. Olha nesse caso aqui, Atos 13, amados, do 6 em diante. Olha que interessante. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certos judeus mágicos, falso profeta, de nome Bargesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, ó, homem do governo, inteligente, ó, que era homem inteligente. Ah lá, esse Sérgio Paulo, ele tem todas as características de ser trigo, amados, porque olha, ele já não estava gostando da companhia aqui desse Barzejos aqui, sabe? Bargesos, ele já estava percebendo alguma coisa errada, porque entende o trigo, ele percebe, ele sabe. E olha o que aconteceu. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, lá. Ele queria ouvir a verdade, né, amados? Mas opunha-se Elimas, o mágico, porquanto assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Lá, ele não queria. Lá, esse é a evidência clara, amados, do joio. O joio ele não quer, ou seja, João Batista, ele tentou interromper o governo de Jesus, amados, ofendendo Jesus ali. E todos esses que tentam não deixar a verdade chegar são joio, amados. E a intenção deles não é boa. Tanto é que tiraram a vida de Estevão, né? Olha aqui que interessante. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessará de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa, escuridade, e andando à roda, procuravam quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, criou maravilhado com a doutrina do Senhor. Olha só, amados, olha a autoridade de Paulo, hein? Era a mesma autoridade que era para Estevão exercer. Se Estevão ali percebesse ali que aquela abordagem que fizeram a ele ali, estava claro, eles já estavam discutindo com Estevão, eles não queriam entendimento não, viu, amados? Eles queriam confronto. Se Estevão ali invocasse aqui, ó, o que Paulo fez aqui, ó, essa é as armas, amados. Essa é as armas do cristão. Paulo não invocou aqui e não aconteceu. Então entendam, amados, as armas do joio é armas carnais e as armas do trigo sobrenaturais, porque o trigo pertence a Jesus Cristo, sobrenaturais, amados, Atos, Jesus já tinha ido à cruz, mas o que acontece? Há uma distração, ou seja, no caso de Estevão, amados, ele esqueceu desse detalhe. Entenda, só acontece quando é invocado.
E no caso aí, amados, Estevão, ele não invocou seus direitos. Então, antes de sair de casa, sabe, olha, esses áudios, né, o número mais ou menos de uns 20 áudios, né, que estão aí à disposição de vocês, amados. Faça a oração em cima desses áudios, vocês vão ter a resposta de Deus, amados. Porque o que acontece tem pessoas, né, nesses locais, joio, que estão nesses locais religiosos, é fácil identificar, sim, o rastro deles ali, amados. É só de confusão. E eles pregam a confusão. E eles terão a confusão, é óbvio, né? Estão pedindo isso, vão ter, né, amados? Porque Deus, ele atende, né? Ele não atendeu ali Estevão, mesmo Estevão sendo trigo. Se Estevão tivesse feito como Paulo fez, invocado seus direitos, ele também teria recebido seus direitos. Porque entenda, Deus, olha, mais democrático que Deus, amados, não existe. Que Deus, ele te coloca ali, em você, em mim, em nós, todas as garantias para que nós venhamos ser bem-sucedidos nessa terra, amados. Mas o que acontece, o trigo, ele deixa se levar, ele não, às vezes, ele não presta atenção nas coisas que tem que ser prestada, amados. No caso, Estevão, uma prova viva aqui disso, que aconteceu essa tragédia na vida dele ali, amados, porque ele não invocou os seus direitos. Ou no caso de Paulo aqui, quando ele viu que esse mágico aqui estava perturbando ele, amados, ele invocou os seus direitos, né? E foi atendido. Ah lá, ele invocou os seus direitos e foi atendido. Por quê? Porque é os seus direitos, amado. Quando é os seus direitos, no caso, Paulo falando uma coisa correta, quem está perturbando, eles têm todas as características ali, amados, de ser joio. Porque o trigo, amados, ele não perturba ninguém. O trigo, ele tem a palavra correta. Ele anda sempre fazendo o que é certo, embora ele também fica desatento, né? E olha também que interessante, né? O final aqui da vida de Paulo, né, amados? Entendam também, sabe? Essas pessoas nesses lugares, né, religiosos, se elas defendem também a morte de Paulo, muitos falam que Paulo foi decapitado, outros dizem que Pedro foi morto, né, de ponta cabeça. Amados, isso não é verdade. A palavra de Deus não diz isso. O que aconteceu com Pedro ninguém sabe, amados. Obviamente ali que todo cuidado, né? Deus ele cuida da gente, amados. Então não acrescente nada àquilo que você não tem conhecimento. Pessoas, elas não têm conhecimento bíblico e falam isso, amados. Olha, eu estou com comprovação bíblicas. Olha o que aconteceu com Paulo em Atos. Agora eu estou em Atos 28, já no final, 28, né? 30 e 31. Olha o que aconteceu com Paulo aqui, ó. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, amados. Olha aqui. Eu não conheço outro final a não ser esse, né? Se eu não estou enganado, né? Eu estou lendo as escrituras aqui, né? Agora, cadê aqui a decapitação aqui, né, amados? Então, muito cuidado, sabe? Essas evidências que essas pessoas estão acrescentando, elas vão cair sobre elas, viu? O que elas estão dizendo, alegando que aconteceu com Paulo e com Pedro, sem comprovações bíblicas, amados, vai cair sobre elas isso aí. E os que estão seguindo também vão receber também esse mesmo tratamento, né? Se não ocorrer isso, vai ser por muita misericórdia de Deus, sabe, amados? Porque confessar uma coisa que não está na Escritura é gravíssimo, né? Então tome cuidado, sabe, aonde você vai, aonde você deixa de ir, sabe? Entenda, nós somos capazes, né? Somos seres capazes de entendimento, né? E ninguém pode te proibir de ir ou deixar de ir onde você quer ir, sabe? Mas uma coisa é certa, né? A verdade tem que ser dita, né, amados? Então,
Muito cuidado, sabe? E use as armas espirituais. Eu acho que vocês entenderam, né? Estevão não usou as armas espirituais, né? É o que aconteceu com Estevão. Paulo usou as armas espirituais. Olha o que aconteceu com Paulo. E o final de Paulo, amados, foi maravilhoso. De Pedro aqui, com certeza. Porque se não tem, o de Paulo está categoricamente aqui mostrando o final dele aqui maravilhoso, né? E, e de Pedro também, né, amados? Eu não posso trazer nada negativo contra Pedro, né? Se Pedro está fazendo aquelas coisas positivas, aqueles milagres maravilhosos, quem sou eu para trazer algo negativo, né? Então, eu creio, né, que para que o áudio não fique longo, né, esse entendimento, sabe, amados? Muito cuidado, usa as armas espirituais, foi dito sobre as armas espirituais, né, em 2 Coríntios, né? E também, né, a diferença, né, porque o joio ele só usa armas carnais e o rastro do joio só é confusão. Tá bom, amados? Eu creio que deu uma clareza, né, nesse sentido. Segue esses áudios aí, fique à vontade, sabe, amados? É, ora em cima dessa palavra, sabe? Entenda uma coisa: a resposta da oração vai ser em cima da pregação. Se o mundo está dessa forma aí fora, se dentro dos lares está essa agressão, está essa situação aí maçante, coisa que ninguém aguenta mais, isso aí, amados, eles vêm das pregações, viu? Porque a oração é feita em cima da pregação. Então eu convido a todos agora, nesse áudio, fazer uma oração em cima dessa pregação, porque tudo isso que vocês estão ouvindo daqui, desse áudio, é uma pregação e correta, e vocês vão ter a resposta maravilhosa, sobrenatural, favorável a vocês, viu, amados? Usa essa oração em casa, usa essa oração fora, em cima dessa pregação, e não se preocupa não, sabe, porque ali Paulo, ele que deu a sentença, né, de pedir, né, que a pessoa ali perdesse a visão dela por algum tempo. Você não precisa de usar ali nesse formato, mas pede ali a providência de Deus se alguém estiver te perturbando, sabe? Nesse formato também, Senhor, olha, eu não quero que fique me perturbando, porque eu não estou perturbando ninguém, eu estou fazendo aquilo que o Senhor está me mandando. Com certeza Deus vai repreender essas pessoas de sobrenatural. Isso vai acontecer e vocês verão que Deus é poderoso e que nós temos que usar as armas espirituais. Tá bom, amados? Ficam com Deus, uma boa tarde. Tchau, tchau, um abraço.